Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Pod Cartas, o podcast da Igreja Cartas Vivas. E hoje, você já viu na thumb aí, já vou apresentar ele. Então você já sabe quem é, posso te garantir que vai ser um papo maravilhoso, porque o homem sabe demais. Então você já pode curtir, comentar e também compartilhar. O Renato tá aqui, o Renato já curtiu, não curtiu, Renato? Thay já comentou, a LG já compartilhou, já tá todo mundo fazendo seu papel. Então, te convido a fazer isso também e vamos ter um papo aqui sobre fé, sobre vida, sobre chamado mestral, sobre como entender a fé e viver essa fé de maneira genuína. E agora eu vou chamar aqui, vou pedir para ele se apresentar, o nosso convidado, o grande mestre André Luiz, que eu tenho o prazer de conhecer. Obrigado. E cada vez mais, toda vez que eu converso com esse homem, eu aprendo demais. E eu com certeza eu vou evoluindo demais. Então se apresenta aí pra galera quem é o André Luiz, fala um pouquinho, manda aquele beijo que tem que mandar pra alguém, pra depois não apanhar em casa. Agora é a hora. Se apresenta aí, mestre. Meu nome é André Luiz, eu tenho 48 anos, me converti em 1996, estou no ministério desde 2001 e no ensino de maneira mais aprofundada, né? Desde 2010 foi quando eu comecei a dar aulas em seminário. Hoje eu congrego na Assembleia de Deus Forte, no Éden, né? Estou morando na cidade de São João de Meriti e me dedicando ao trabalho do ensino, da pregação, da literatura, né? Vou mandar um beijo para minha noiva, a Kátia Maria. Deus abençoe sua vida. Aí, Kátia. É isso aí, escolheu o homem certo, hein? Ô, Renato, eu vou te falar, hein? Eu tô com 38, o homem com 48 tá muito melhor que eu, hein, Renato? Eu não queria falar, não, mas tá ruim pra mim, hein, cara? Tá ruim pra mim. Mestre, cara, que prazer receber o senhor aqui. A gente já conversou outras vezes, já teve a oportunidade de se falar outras vezes. Eu realmente aprendo muito toda vez que estou conversando com o senhor. Obrigado. Daqui a pouco a gente vai falar aqui dos seus livros, vai falar do seu curso também. Mas primeiro eu queria saber assim, o senhor falou ali, né, que se converteu em 96. Se converteu com quantos anos? 20 e pouquinho, 18? Quantos anos você tinha mais ou menos ali? 19 anos. 19 anos. Então não vem de uma família cristã? Sim, não. Vou explicar. Explica aí como é que foi esse começo. O meu avô era pastor. Meu avô foi pastor no Éden, numa igreja chamada Cruz da Fé, porque é numa rua chamada Cruz da Fé. Uhum. Mas eu não cresci no evangelho. Então, a minha família tem uma história dentro do evangelho, mas os meus pais se desviaram quando eu tinha 1 ano. Uhum. De maneira que eu ia na igreja quando ia na casa do meu avô. Ah, tá. Não participei de grupo, não tinha aquela vivência de igreja. Uhum. Via a igreja como uma coisa distante. Meu avô, a casa dele era embaixo, a igreja era em cima, como era muito comum antigamente. Né? Família grande e tal. Sim. E no dia 2 de janeiro de 96, quando eu tinha 19 anos, né? Que eu faço aniversário no final do ano, então 19. Uhum. Eu me converti ao evangelho. Eu não fui criado na igreja, porém eu fui criado com aqueles princípios que é quase de alguém que meus pais não bebiam, não fumavam, enfim. Os princípios eram cristãos, só não vivia a doutrina, uma doutrina cristã na e sua nem casa. A liturgia, nada disso. Sim. Então não era uma casa que você ouvia hinos, meus pais não costumavam falar muito assim de fé e etc. E engraçado que a gente olhando para trás, né, a gente vai vendo como é que Deus trabalha. Eu sempre tive uma predisposição para leitura, sempre fui bom na área de redação, de português. E antes de ser crente, eu já tinha uma perspectiva religiosa. Uhum. Eu nunca fui religioso oficialmente de nenhuma outra religião, mas eu lia, por exemplo, doutrina kardecista. Sim. Eu procurava entender, e na minha mente de adolescente, dos 14 até os 18, toda aquela história de karma, de reencarnação, aquilo fazia um sentido para explicar o sofrimento. A curiosidade, né? Aquela pergunta, por que eu tô no mundo, né? Aí tu já tinha essa dúvida e já tava ali procurando. Exatamente. Eu li o Evangelho segundo Allan Kardec, livro dos Espíritos. Inclusive tem um médium famoso que tem meu nome, né? Lá o André Luiz. Li alguma coisa do André Luiz. Depois eu vou te contar a história sobre isso.
Por causa do livro? Sim. Tá lá, né? Aí, ô Renan, você escreveu um livro? Escrevi. Participei, né, da coletânea de um livro. Aí tá lá assim, quem montou, o organizador André Luiz. Aí me perguntaram, Renan, tu não é cristão? O espírito do André Luiz. O André Luiz, kardecista, eu falei, não, é outro André Luiz. Cara, bugou a cabeça da pessoa, que a pessoa falou, ué, tu não é crente, Renan? Como é que tu escreveu no livro que quer organizar? O espírito do André Luiz. Pois é. Verdade, verdade. E eu, um dia passando em frente à igreja, me senti atraído de entrar. É engraçado que assim, eu não passei por um evangelismo, tipo, alguém me abordou e foi uma coisa meio inexplicável, né? Inexplicável. Mas eu não entrei. Aí depois eu fui e a palavra do evangelho entrou. Sim. Eu voltei mais 2 vezes e quando... Na primeira vez que você entrou, você já sentiu o impacto já ali. Senti. Tem alguma coisa diferente aqui. Mas não me rendi. Não, claro. Não me rendi, não vai ser assim, fraco, né? Não vai aceitar rapidinho. Mas beleza. Aí na terceira vez, um pregador chamado Tadeu estava pregando sobre João 4, a mulher samaritana. Sim. E aí, na hora que ele fez o apelo, na minha mente eu fiz tipo coisa de gente nova convertida e ignorante, né? Eu fiz um voto com Deus. Falei assim, se alguém for, eu vou. Se ninguém for, eu não vou. Olha só. E aí o pregador dando aquela esticada no apelo e tal. Eu falei, ninguém vai. Aí de repente uma jovem, um pouquinho mais velha do que eu, levanta a mão. Eu falei, então agora tem que ir. E a partir dali começou a minha caminhada de fé. Minha mãe acabou voltando para a igreja, depois da minha experiência, né? Tá na igreja depois de uns 4 anos que eu criei, ela voltou e tá até hoje na fé. E ali começou a caminhada ali. Que maravilha, que maravilha. Ó, você tá me puxando ganchos aí. Tu falou Tadeu. E o Tadeu é o nome de um livro seu, não é? Sim, sim. Não é? Que eu tô esperando o senhor relançar ele aí, porque é um romance, não é um romance? É um romance, vamos ver se a gente consegue fazer esse ano. É um livro que trabalha um personagem dentro das histórias da Bíblia. Sim. Então, na verdade, esse personagem, ele é um personagem da Bíblia, mas um personagem que aparece muito rapidamente, que não tem história, e aí, ficcionalmente, eu crio uma história pra ele, coloco ele lá dentro, e só revela a identidade dele no final, né? Aí você, na verdade, você vai lendo o livro, só no final você vai entender quem é aquele camarada ali. Quem é o Tadeu ali. Foi meu primeiro livro, né? Só que eu acabei, como eu não lancei por autopublicação, era uma editora aqui do centro. Aí ficou preso lá. E para comprar era caro e etc. Então, mas a gente vai relançar e é um livro que eu tenho um carinho por ele. Que legal, que legal. É um assunto bem legal também, porque o senhor sempre escreve de maneira teológica, escreve para cristão ler, né? Sempre dentro de uma teologia, dentro da Bíblia. E o romance não é diferente. Você está falando dentro da Bíblia também, mas tem toda uma história envolvida, a cadência é diferente, que é um assunto bem interessante também. Mas aí ali, com 19, 20 anos, se converteu, já foi direto na Assembleia? Ou foi... Assembleia Deus Jardim América, conhecida como Igreja do Relógio. Tem um relógio em cima. Igreja do Relógio, já foi na Assembleia. E nunca saiu da Assembleia? Não. Sempre ficou na Assembleia mesmo? Sempre na Assembleia de Deus. Apesar de eu não sou denominacionalista, né? Sim. Mas minha trajetória toda foi dentro desse caminho. Foi dentro da Assembleia. Mesmo o senhor dizendo aí que o senhor não sabe por que o senhor entrou na igreja, olha a eleição aí. Mas meu avô era pastor assembleano também. Aí, ó, viu? É só brincadeira, gente. A gente não vai entrar nessa discussão, até porque a gente não entende eleição desse jeito aí, rigoroso assim, não. Mas é bom, tinha que soltar, né? O homem falou pra mim que não sabe por quê, que tava indo, ainda mais pra Assembleia. Mas olha, aí começou ali, e aí já sentiu algo diferente, já tava ali, fez aquele voto, se alguém vai eu vou. Se alguém vai eu vou. E ali com 20 anos, tá ali na flor da idade, com 20 anos os jovens estão querendo fazer um monte de coisa, sair, né? E aí agora você fala assim, agora eu sou crente. Agora eu tenho que mudar minha vida. Pelo que o senhor tá falando, o senhor também já não tinha uma vida... uma vida bagunçada, que eu tô falando assim, de sair, beber, fumar. Não. Podia até fazer, mas tu não tinha esse costume dentro da tua casa. Tu não via isso. Lógico que eu fiz alguns ajustes, né? Porque se você vem do mundo, você faz ajustes.
Mas eu não tive essa... Nunca bebi, enfim, nunca fumei, não era de tá embalada em noite. Tinha uma coisa aqui, outra ali, mas nada, tipo assim, não era aquela coisa que minha mãe ficava preocupada, dava dor de cabeça, não era aquele filho... então não foi como para algumas pessoas que é uma mudança radical de comportamento. Né? Eu tive que ajustar algumas coisas, mas uma coisa suave frente, muitas vezes, à forma que as pessoas vêm vivendo, etc, etc. E dali em diante, eu comecei a tentar me encaixar na igreja, eu cheguei a cantar no coral, mas eu já dirigi culto, então, tipo assim, não é que eu seja um cantor péssimo, mas não é minha chamada. Fui para evangelizar na rua. Sim. A minha igreja era uma igreja que tinha seminário. Então, assim, parece que Deus me direcionou para um lugar. Meu pastor, que até hoje é vivo, chama Hélio de Oliveira, era um pastor conhecido por ser um doutrinador. O culto de terça-feira lá da igreja era quase tão cheio quanto o de domingo, que era de doutrina. Sim, que legal. Mas não foi ali que começou o meu trabalho de ministério. Tá. Mas ali eu recebi toda a base. Ali você se envolveu com a igreja num todo. Sim. Na parte nos departamentos que dava para isso. Isso aí. Tava ali querendo participar de tudo, viver tudo e foi fazendo isso ali. Quando você... Ali você, pelo que você tá falando, tu era dirigente de culto, cantava, fazia evangelismo. Não, em Jardim América eu não cheguei... Quando eu saí de Jardim América, eu era membro da igreja ainda. Fiquei 4 anos como membro. Meu ministério ele não foi uma coisa rápida. Tá. Quando eu saí de lá, que eu fui para uma igreja pequena, que a Jardim América era uma igreja que na época tinha 1000 membros. 1000 igreja membros? Grande, igreja grande. Quando fui para São João, fui para uma igreja pequena, aí a necessidade... Aí rapidamente ali, tipo assim, aqueles 4 anos... É diferente. Aí rapidamente eu fui ocupando espaço aí, que eu fui dirigir culto. Aí fui ser auxiliar de obreiro, fui ser presbítero, etc. Aí que o ministério começou na prática. Mas entendi. Ali em Jardim América foi toda a minha formação. Né, assim. Mas 1000 membros é muito membro, cara. Sim, isso eu tô dizendo, eu saí de lá no ano 2000, não sei como é que tá hoje, né? Né? 2000. Então ficou... chegou em 96, verdade, né? Chegou em 96, saiu 2000. Não, na verdade deve ter um pouco mais. Agora que eu me lembrei, uns 3 anos atrás eu voltei lá pra pregar. O tempo continua o mesmo, mas acho que eles estão com mais um culto, alguma coisa assim. Entendi. E aí, quando você faz essa transição que você começa realmente a trabalhar na igreja. Eu tô falando trabalhar ali, servir de várias maneiras. Qual foi o momento que o senhor começou a sentir? Porque o senhor já falou... Desde pequeno já gostava dessa questão de leitura. Tinha leitura em casa? Seu pai e sua mãe já liam? Então, o que você acha que deu esse start assim para você gostar de leitura? O meu pai era professor, ele era professor do Senai, ele era professor de história também. Opa, já puxa um pouco, né? Sim, mas assim, eu não me lembro de ver meu pai lendo em casa, apesar de, assim, não tenho essa memória, né? Meu pai faleceu, eu tinha 14 anos. Então, possa ser que, na verdade, eu não tenha prestado tanta atenção naquela época. Sim. Mas a minha casa não era uma casa que tinha muita biblioteca, tinha muito... Mas o meu pai era alguém que gostava de formação, gostava de informação, etc. E quando eu comecei nessa igreja pequena, eu fui pra portaria, que é a primeira coisa né? Aí pra portaria, ajuda aí. E ali comecei a ter oportunidade no culto, que a igreja pentecostal oportuniza muito, né? Antigamente mais ainda. E comecei a perceber que eu tinha alguma predisposição para fala. Sim. Né? E já tinha, mesmo no Jardim América, recebido mensagens proféticas sobre ministério, etc, Legal. etc. E ali começou mesmo, eu fui pro presbitério, e eu entendi que eu tinha que estudar. Sim. Assim, não foi assim, a igreja disse, você tem que fazer seminário. Não, aí eu fui pro seminário básico de teologia. Sim. E pouco a pouco, tipo assim, é engraçado que o ministério é uma coisa que você bota o pé, Deus te mostra um caminho, mas assim, tem muita coisa ali que você não tá vendo. Muita coisa. Muita coisa. Então quando você olha para trás, você fala assim, meu ministério ele é muito diferente daquilo que eu achei que era, que na verdade você não tinha nenhuma uma compreensão exata do que era. E conforme eu fui caminhando, Deus foi... Aí eu comecei a dar aula em EBD, depois virei superintendente de EBD, comecei a dar aula em seminário, e foi tendo essa construção, e eu fui cada vez me envolvendo mais com leitura, com literatura, por causa do estudo, até que comecei também a perceber que tinha uma chamada para escrever, né? Apesar de escrever não ser tecnicamente um ministério, mas de uma forma mais ampla, é uma forma de exercer o ministério da palavra. Sim, claro. E dali eu fui
Deus foi mostrando os caminhos, eu fui caminhando até chegar à construção que eu tenho hoje. Mas, por exemplo, eu passei por tudo na igreja. Eu fui porteiro, eu fui professor de EBD, eu fui superintendente, eu fui tesoureiro, eu fui dirigente de libertação, dirigente de culto, de congregação, né, de igreja. Sim, sim. E eu acho isso importante, porque hoje, quando eu estou numa igreja, eu sei o que é a igreja para além do púlpito. Claro. Então isso te dá, para além da teoria da leitura, isso te dá uma visão de trabalho, né, de como é que a igreja funciona. Sim, sim. Então aí você começou a se interessar, foi estudar, e em que momento o senhor entende que fala assim, bom, é isso aqui realmente que é o meu chamado? Porque tu falou, tu começa a fazer as coisas ali, aí tu não tem muito essa noção de, cara, o que é o meu chamado? Ou eu imagino uma coisa, mas não é exatamente aquilo. A partir de que momento que o senhor fala assim, cara, eu tenho realmente um chamado mestral e já me dedico, né? Já estudo para dar aula Sim. no EBD, superintendente, estudo para poder abrir o culto para trazer uma palavra. Tu vai ali. Quando essa chave vira e quando o senhor entende assim, e se tem algum momento específico que Deus falou com o senhor, ou ele usou alguém, o senhor pode contar também de como é que foi essa virada de chave para o senhor entender assim, eu tenho que me dedicar realmente a isso. Agora não é só algo que eu gosto, eu tenho que me dedicar porque eu realmente entendi que tem um chamado nessa área mestral. Então, interessante que eu já exercia o Ministério de Ensino, eu comecei rapidamente a dar aula na EBD, mas eu não tinha consciência de que mestre era o ministério. Inclusive até, hoje já não tanto, mas assim, as pessoas questionavam muito essa coisa, né? Porque na minha rede social eu boto mestre. Sim, sim. E não tem a ver com mestrado acadêmico. Porque a igreja mesmo não tinha essa noção do ministério do mestre como ministério separado do ministério pastoral. Sim. Porque a teologia reformada, ela trabalha pastor-mestre, né? E aí a pentecostal, ela não pensou muito nesse assunto. Ela pegou e abraçou aquilo meio que sem perceber muito. Aceitou e vamos nessa. Aceitou e vamos nessa. E quando chegou em 2014, mas eu já estava dando aula em seminário, de igrejas, pequenos seminários e tal. E eu olhei para o meu ministério, comecei como um cara que era conhecido como pregador, pregador itinerante, pregador vivalista. Quando eu lancei meu CD, o nome era Tição Tirado do Fogo. Tem nada a ver comigo hoje, né? Mas eu era esse cara, tipo. Eu saía no meio de um montão de fogo na capa do CD, mas. Sério? O senhor não tem essa foto, não? Tem? Só na casa da minha mãe. Isso é muito bom. Então, quando chegou em 2014, que eu olhei e eu disse, o meu ministério de mestre, ele é o ministério principal. Então, porque tem pessoas que têm mais de um ministério. Sim. Se você for olhar a minha credencial, ela vai estar evangelista. Porque na época eu era pregador. Nunca quis trocar, né? Que na Assembleia, evangelista e pastor é ministro. Mas nunca quis trocar credencial. Chegou até no momento em que eu falei, eu preciso entender qual que é a minha identidade. Continuo pregando. Não é que eu não me considere um pregador, eu não me considero um professor que prega. Eu acredito que sou pregador. Mas assim, chegou um momento em que eu tive que dizer qual é a minha principal identidade, qual é o meu principal chamado. E a forma que Deus falou comigo não foi nesse sentido uma experiência transcendental, mística, apesar de ter tido muitas, mas Deus começou a me fazer olhar a necessidade da igreja e simplesmente de onde eu estava inserido. Então, tipo assim, Deus falou no meu coração, olha quanta gente já tem pregando. Olha quantas pessoas são referência no ensino hoje. Isso em 2014. Hoje você tem um número maior. Hoje o Ministério de Mestre, nos últimos 10 anos, ele se consolidou mais, né? Tem mais alcance. Mas naquela época, você tinha o Antônio Gilberto na Assembleia de Deus e você olhava e não tinha quase mais ninguém. Acabou. Então o Senhor falou comigo no meu coração assim, eu estava pensando o que fazer do meu ministério e ele disse, olha a necessidade, você vai ser muito mais útil no ensino que pregando. E então naquele momento ali, foi mais ou menos em 2014, mas só em 2016 mesmo que eu fui assumir isso, né? E dali em diante eu me posicionei como mestre, mudei minhas redes sociais, tirei evangelista. A primeira coisa que eu fiz, falei, não, eu não quero que as pessoas me vejam como eu quero que as pessoas me vejam como professor. E a partir dali eu comecei a investir mais na minha formação como mestre, na minha identidade como mestre. Sim. E hoje, ainda que eu continue pregando, mas o meu trabalho é esse. Então eu sou um mestre que também faço trabalho de pregar, claro, que também escrevo.
E foi aonde eu não vou dizer pra você que eu entendi todo o meu ministério, porque como eu disse a você, talvez daqui a 10 anos eu esteja fazendo coisas que eu não tô pensando agora. Claro. Mas assim, a essência do ministério eu entendi depois de 14 anos no ministério. Sim. É engraçado isso, né? Quando eu comecei a pregar, na verdade, quando eu olho pra trás, eu não sabia muito o que eu tava fazendo. Assim, eu não sabia o que era aquilo. Você faz, depois de um tempo você começa a adquirir consciência do que é itinerância, do que é ser um professor, do que é ser um pastor. Então foi nesse caminho que Deus me conduziu. Cara, o senhor tá falando de pregar, assim que eu conheci o senhor no ano passado, né? Já acompanhava na rede social, e aí o senhor passou uma temporada nos Estados Unidos, né? Sim. Não foi dando aula, foi pregando. Fazendo as duas coisas, mas mais pregando. Chegou a dar aula também? Porque eu fui pra lá por causa de um trabalho de ensino. Isso. Que eu produzo conteúdo e tipo, faço uma mentoria do professor lá, né? Do cara que tá de frente lá. Sim. Então, eu fui por causa disso, assim, esse foi o gancho. Mas Sim. eu estava lá, então acabei pregando mais em outras igrejas, estendi a minha ida, estendi, fui pra outro estado, só preguei. Sim. Mas assim, eu preguei mais do que ensinei, mas o motivo de eu ter ido lá mesmo foi o Ministério de Ensino, o Ministério de Ensino que me levou. Por que o senhor acha que as pessoas... O senhor já falou nessa questão da teologia reformada, que tem essa questão do pastor mestre, e dentro do pentecostal, dentro do mundo carismático, acaba só... Já faz isso, a gente só segue essa linha. Sim. Como se fosse uma regra, né? Sim. Como se fosse uma regra. Mas até dentro das reformadas também... Por que o senhor acha que é tão difícil as pessoas separarem os ministérios? E entender que os ministérios não tem um maior do que o outro. Porque quando o Paulo está falando, ele fala dos 5 ministérios ali, ele não fala que o mestre está aqui, o evangelista está um degrau acima e o apóstolo está lá em cima. Mas, tipo, todos são iguais, cada um tem sua função. Alguns podem exercer os 5. Outros vão exercer apenas um e não tem problema. Sim. Você não é menor ou maior. E por que o senhor acha que as pessoas têm tanta dificuldade de falar assim, cara, eu não tenho um chamado pastoral, eu não tenho um chamado evangelístico, mas eu tenho um chamado mestral? Por que as igrejas se prendem tanto a essa categoria de como se fosse uma escadinha? Como se a gente tivesse que ir subindo e o pastor tá lá no topo e o cara que é mestre evangelista é como se ele tivesse um degrau abaixo. Não tô falando que todas as igrejas fazem isso, né? Mas a maneira que é vista... ou pro grande público é assim. E o senhor admitir, sou mestre, eu tenho um chamado mestral, né? Como é que as igrejas trabalham isso e por que o senhor acha que isso não avança mais? Dentro do pentecostalismo, eu não sei dizer para você as causas exatas, eu não sei se... Se eles importaram um modelo, né? Que o nosso pentecostalismo é americano, que já estava nesse modelo, eles foram seguindo aqui, mas eles montaram uma estrutura hierárquica de ministério. Sim. Tanto é que eu comecei em 2001, auxiliar de obreiro, em 2002 eu já era presbítero. Eu fui ser evangelista em 2010. De 2003 a 2009, a pergunta que eu ouvia quando as pessoas me encontravam era dizendo assim, e aí, como é que tá no ministério? Aí eu digo, eu tô lá trabalhando, sou presbítero. Eu disse, mas você ainda não é pastor? Então assim, na cabeça delas, era natural progredir para o pastorado. Claro. Porque foi meio que ensinado assim, exatamente, né? Que o topo da carreira eclesiástica seria o pastor. Só que essa não é uma visão bíblica. Sim. Essa é uma visão distorcida de ministério. É uma visão, por isso que você vê muito dentro da Assembleia de Deus pastores que não são pastores. Pastores que não sabem pregar. Que eles têm um chamado claro. Não são pastores. Para outras coisas e acabam ficando presos numa coisa que não é para eles, né? E por que foi dado a eles isso? Porque se você tem um topo, então, por exemplo, aquele camarada ajudou muito a igreja, fez muita obra, ajudou muito financeiramente, ele tem uma recompensa. Qual é a principal recompensa? É ser pastor. Então, se você for pegar hoje dentro da Assembleia de Deus a quantidade de pastores e quantos efetivamente são pastores, você vai ver que muitos não são pastores, outros são diáconos, outros... e isso é uma coisa muito, muito negativa. E um outro problema é que o ministério do pastor se tornou tão importante que ele, tipo, eclipsou e abrigou todo mundo. Então, o evangelista, não, o mesmo evangelista que era um ministério que podia ser visto um pouquinho diferente, que era um que conseguia, ainda assim ele estava ali ligado ao ministério pastoral. Estava ali colado com o ministério pastoral, não era visto de maneira independente. E o de mestre mais ainda. Fora por causa da questão
da má interpretação bíblica, né? Sim. Então, quando eu fui uma primeira vez no programa da 93, daquele sábado que eles fazem programa de humor, agora me esqueci o nome agora do programa, é voltado para jovem, então cheio de brincadeira. Aí o apresentador falou, mas a Bíblia não diz que não pode chamar ninguém de mestre? E essa é uma dúvida das pessoas. Eu disse, olha, o Lucas vai dizer que lá em Antioquia haviam profetas e mestres. E o Lucas conhece o que Jesus disse, né? Então, ou o Lucas não sabe fazer teologia, ou a gente está lendo aquele texto errado. Ou a gente está querendo ensinar Lucas, olha isso. Paulo também disse que o ministério de mestre. Sim. Ou Paulo não entendeu o que Jesus falou, ou a gente não entendeu. Quem será que não entendeu direito? É verdade. Aí a gente vai dizer, olha, naquele mesmo texto, Jesus diz que não é para chamar ninguém de pai. E Paulo diz que Timóteo é filho dele na fé. Você tem que ver o contexto. Qual é o contexto? Por que Jesus está dizendo aquilo ali? E hoje, graças a Deus, assim, essa resistência foi um pouco quebrada. Mas no começo eu apanhei muito por usar o nome de mestre. Poxa, acredito. Apanhei muito. As pessoas achavam que era algum tipo de autoexaltação. Uma soberba, né? Mas na verdade era uma afirmação de identidade. Sim. Ou seja, e essa afirmação de identidade, ela vem de... Lógico que mas ela vem de fora. Porque as pessoas começam a dizer, poxa, professor, mestre, ou seja... Aquilo começa a ser algo que você vai ouvindo no seu dia a dia. Sim. Né? E aí vem o Espírito Santo e confirma no seu coração. Então hoje você vê, dentro do contexto que não é o contexto reformado, mestres. Na igreja reformada, eu ainda entendo porque existe uma cultura de ensino muito forte, aonde a maioria dos pastores acabam sendo mestres. Tem uma parte mestral também. Acabam sendo professores. Lógico, isso não acontece na toda a totalidade, né? Claro. A gente vê aqueles principais, mas existe essa cultura. Só que nas outras igrejas não. Tem pastores que são excelentes administradores, mas não são tão bons de púlpito. Outros são bons de púlpito e não são bons de aula. Outros são bons de aula e são ruins de púlpito. Isso aí. Ou seja, o ministério pastoral não é um case único. Ele existe em diversos tipos de pastor. Tem um pastor que é mais cuidador. Sim. Ele é mais da visita, ele é mais da oração, ele é mais da presença, mas ele é péssimo administrador, tem que pedir alguém para administrar. É verdade, Então você tem diversos modelos de pastor, você tem diversos modelos de pessoas, mas infelizmente a igreja tinha esse pensamento equivocado, essa hierarquia, né? Mas graças tanto é que o pastor ficava em cima, hoje as pessoas estão entendendo que não necessariamente precisa ser assim. Sim, né? O púlpito era um lugar que se você não é pastor, você fala de baixo. Né? Você fala de baixo que o lugar santo você não pode acessar. Sim. Graças a Deus que para isso serve teologia, né? É verdade. As pessoas não entendem isso, para isso serve teologia. Eu acho isso muito legal porque quando as pessoas começam a entender a Bíblia e ler ela da maneira correta, e nisso eu não estou falando que a gente sabe a maneira correta, a gente está sempre aprendendo. Sim. Mas se você entender que o André Luiz é mestre e não necessariamente ele precisa ser um pastor, um evangelista, que a função do mestre é ensinar, que o pastor tem outras funções, mas basicamente tem esse cuidado, que o evangelista não tem esse cuidado, não tem esse trabalho de ensinar, ele quer trazer gente. É isso aí. Ele quer pescar gente. Então, assim, se você entender isso, você começa a entender como é que um corpo funciona. Por quê? O olho, ele não quer mastigar nada. O olho, ele só quer enxergar. E ele entende qual é o papel dele. Então, a hora que entenderem que o mestre André Luiz é o mestre porque não é soberba, não é porque sabe mais, entender o seu chamado. Assim como os pastores já dizem, né? Tem gente que já vai falar assim, qual é o seu nome? Aí a pessoa fala, pastor André Luiz. Né? Porque ele já mostra ali como identidade dele, o pastoreio. Então, se cada um tivesse o seu papel e funcionasse, seria tão melhor. Porque não frustraria tanto a igreja e como as pessoas estão passando, igual o senhor falou, tanto o pastor que está com o título de pastor e está talvez sofrendo, porque ele é um ótimo evangelista, um ótimo profeta, um ótimo mestre, e ele podia estar avançando e fluindo tranquilamente no chamado dele, e ele tá preso num mundo que alguém colocou ele, né? Exatamente. E você também poderia diminuir o conflito, porque se você entende o que os ministérios funcionam, você diminui o conflito. Eu vou dar um exemplo que eu passei... eu fui dar aula numa igreja que era do campo onde eu trabalhava antes, na Assembleia da Zona Sul, e o pastor falou assim, olha, a gente aqui fez uma mudança, a gente desceu as cadeiras e colocou embaixo. E aí veio um presbítero aqui, tem 70 e poucos anos, já está com câncer terminal, e ele veio falar comigo e ele disse assim,
Ah, pastor, poxa, o senhor desonrou a gente, colocou a gente lá embaixo e tal. Poxa. Os obreiros estão tristes, os mais antigos, não sei o que lá. O pastor foi e colocou as cadeiras de volta lá. Uhum. Por que ele fez isso? Ele entendeu que aquela ação de cuidado seria benéfica àquelas pessoas. Sim. Ele pode esperar mais um pouco, aquela geração vai, Sim. e ele vai fazer a mudança. Sim. Ou seja, é uma perspectiva pastoral. Poxa, cuidado, né? Se for uma perspectiva do mestre, o mestre ele vai se ater ao texto. Mais radical, às vezes, né? Sim, porque ele não é só radical, porque tá fora do escopo dele se preocupar com as implicações. É verdade, é verdade. Então, se o mestre entende que o pastor lida com implicações que ele não lida, e o pastor entende que o mestre está partindo de um princípio que ele não parte, ou seja, o pastor precisa às vezes esperar uma geração sair para fazer uma certa mudança. Sim. Não é? E o mestre, ele não vai deixar de apontar que aquela mudança é necessária. Uhum. Não tem problema. Igual o evangelista quer trazer gente. Uhum. O mestre quer discipular. Isso aí. Se eles não entendem qual é a função um do outro, eles vão entrar em choque. Porque senão fica assim, cara, esse cara não ensina ninguém, não ensina... Cara, a função dele não é ensinar. A função dele é trazer. É isso. E a função do mestre é a função de discipular. Isso é muito legal. E eu acho que o pastor tem esse papel, assim, às vezes eu tô aqui, eu e meu pastor, a gente tem uns embates, assim, violentos, né? Uhum. Quem olha a gente sempre tá rindo, brincando. Mas quando a gente tá sozinho, a gente tem uns embates violentos, assim. E é muito legal, porque eu fico muito feliz que ele é um pastor muito aberto, assim, para escutar. Sim. E claro, eu sempre falo com todo o respeito do mundo. Sim. Não só por ser pastor. Porque ele é pastor, ele é mais velho do que eu. Uhum. Eu tenho um respeito. Eu vejo uma autoridade que o Senhor deu para ele ser o pastor da nossa igreja. Eu não tô endeusando, mas é um carinho que a gente tem que ter e também tem que saber falar, né? Às vezes a gente perde a nossa razão só do jeito que a gente fala. Não, e às vezes eu tô batendo alguma coisa com ele e falo, pastor, mas não pode ser assim. Ele, Hanan, eu concordo contigo, mas calma, cara, não é assim que se faz. E aí eu tô vendo muito isso que o senhor tava falando de você vai ali na palavra, né? Quem tem mais esse chamado mestral vai na palavra e fala, olha, pastor, mas isso aqui tá certo ou tá errado? E tu vê que o pastor ele tem um cuidado de, cara, não é assim. Vamos com mais calma, porque se a gente fizer assim, a gente não fica radical. E aí esse cuidado desse pastor, beleza, a gente tem uma geração que ainda entende desse jeito. Uhum. Não é que a gente tá esperando essa geração morrer, mas aí a gente já pode ir ensinando pra próxima. A gente já vai mostrando pra próxima. E uma hora a gente faz essa troca de maneira natural, sem agredir, né? Porque as mudanças na religião, no campo religioso, não só dentro do cristão, elas acontecem lentamente mesmo porque você está lidando com tradição. Uhum. E às vezes tem tradições que elas são colocadas que são culturais. Sim. E chega um momento que você tem que se livrar daquela tradição. Só que quem está vivendo aquela tradição não entende que aquilo é cultura. Vamos pegar um exemplo da época do meu avô, e um pouquinho mais depois do meu avô, que o crente não podia jogar bola. Eu fui em São Paulo uma vez, sentei com um presbítero, ele disse, eu não assumo igreja, um homem já com quase 80 anos. Meu pastor queria que eu assumisse igreja, eu não assumo. Eu disse, mas por que você não assume, fulano? Aí ele disse, não, porque agora os obreiros jogam bola. E eu não dei resposta a ele, por quê? Como é que eu vou falar com uma pessoa que passou a juventude dela toda sem poder jogar e tentar explicar a ele que aquilo era uma tradição que não serve mais? Aquilo já tá no normal dele, né? Exatamente. Não adianta que tu não vai mudar mais um cara de 80 anos com isso. Você vai, aquela tradição ela vai morrendo com o tempo mesmo. Sim. Novas tradições vão surgindo, algumas boas, algumas ruins, e vai nesse processo. Voltando um pouquinho na questão do pastor, né? Aquele modelo hierárquico, ele era uma visão, um espelhamento da cultura. Da cultura brasileira, da cultura do colonialismo, da cultura do patronato, da cultura do eu mando, você obedece, sabe o que você está falando. Então, assim, essa cultura de uma autoridade autoritária, de autoritarismo, que até hoje existe no Brasil, mas que você vai puxando atrás, era muito maior, até porque a gente veio de colônia, para depois imperador, enfim. Sim. Então, são modelos onde o dono da fazenda manda em tudo, o dono da casa manda em tudo. Claro. A gente absorvia isso em modelo de ministério. Sim. Aí volta a dizer, para isso serve teologia. Por quê? Porque sempre a cultura está pressionando a gente a se moldar. As pessoas falam assim, o mundo está entrando na igreja. Eu digo, gente, de certa forma,
o mundo sempre está na igreja. É isso aí. Porque a gente sempre está tentando se livrar das amarras culturais. Só que a gente, geralmente, a gente fala do mundo na igreja naquilo que é fácil de ver, que é aquilo que é o pecado. Mas aquilo que não é tão fácil de ver, como o machismo, que havia na igreja era muito forte, né? E hoje não é tanto, são também uma forma do mundo estar presente dentro do contexto da igreja. Você tá olhando sempre coisas externas, né? Então tu tá olhando coisas externas, talvez uma vestimenta, um jeito de falar, mas é o que você falou. Cara, os coronéis funcionavam de um jeito, e aí você traz isso para a igreja também, porque assim, o pastor aqui é como se ele tivesse virado um coronel, ele falou é lei. Então, a gente traz cultura, e é a cultura também. Quando você vai para explicação, você não explicava a decisão. O senhor foi pregar em outros países, né? Cara, tem coisas, tenho certeza que coisas que o senhor viu lá que o senhor fala assim, cara, isso aqui não funcionaria no Brasil. Não daria certo. Mas lá funciona e não é errado, porque é a cultura. Tá nele já, é normal para eles, né? Agora, essa questão do mestre tá nas igrejas e a gente tá vendo isso acontecer mais, de identificar um mestre, um pastor, que eu acredito muito que isso... Eu acho que a igreja vai identificando isso na pessoa. Não foi só o André Luiz que falou assim, eu tenho um chamado mestral. As pessoas começaram cara, você é realmente um professor, você é realmente um mestre. As pessoas começam a identificar, assim como eu entendo que identificam um pastor, identificam um evangelista. A igreja começa a ver aquela pessoa daquele jeito. Mesmo às vezes ela não se vendo, a igreja já vê, não é? A igreja já vê. Mas o quanto é importante, todos são, mas a gente está focando aqui no mestral, né? Mas isso serve tanto para ser uma igreja que vive profeticamente, uma igreja que vive apostolicamente. Mas qual a importância de ter um mestre, não só mas um mestre nas igrejas? O mestre mesmo com chamado. Por exemplo, é uma grande diferença ter na sua igreja, tem lá o pastor que cuida, que concilia, tem o evangelista e tem o mestre também que fala assim, cara, vamos trazer para a palavra? Não vamos ficar, talvez, às vezes, só no místico, só no sentimental. A gente vê muito isso hoje, né? Só no sentimental, no místico. Qual é a importância que o senhor vê assim de que todas as igrejas realmente funcionem em todos os ministérios? Como a gente está falando aqui mais focado no mestral, esse mestral, de ter um mestre ali na igreja, a importância disso e como isso agrega e faz a igreja crescer. Como é que o senhor, como um mestre, vê isso funcionar? Então, a gente teve essa dificuldade desse legado histórico de que o pastor é visto como o único responsável pelo ministério de ensino da igreja. E por causa disso, você pega pessoas que têm aptidão para dar aula e coloca para dar aula. E aí a gente tem que partir do ponto do que é exatamente o ministério do mestre, que não é tão fácil de definir. Por exemplo, mestre pode ser sinônimo de professor. Mas o fato de lecionar numa escola bíblica não significa necessariamente ter um ministério de mestre. É isso aí. Ministério de mestre é uma coisa a mais. Então, o que é o mestre? O mestre é aquele que é capaz de pensar o ensino. O mestre é aquele que é capaz de formular. Quando alguém me pergunta assim, poxa, me dá uma coisa prática sobre o mestre. O mestre é o seguinte, eu digo assim, Hanan, eu preciso, não dizer que eu sou pastor da igreja, eu preciso de orientar as pessoas sobre inteligência artificial. Cria aí um artigo aí sobre fé e inteligência artificial. Ou seja, você está partindo de algo que é novo, inteligência artificial, que o Pedro não pensou, o Paulo não pensou, e você vai ter que formular a partir daquilo. Entendi. Metaverso. O professor de EBD não vai falar ele não vai conseguir falar. Fala aí de igreja de metaverso. Por quê? Porque você precisa de uma gama de conhecimento maior. É interessante que nas institutas o Calvino defende que existe um ministério de mestre, porque ele próprio era mestre, né? Ele próprio era mestre. Então, o que acontece muito por exemplo, às vezes você tem um supervisor, como é que funcionava? Não, ele foi supervisor de EBD. Você tem um caderno de presença, um caderno de oferta. O papel do supervisor é só cobrar o horário do professor se ele tá lá e ver quem vai dar aula em qual lugar. Se ele tá cumprindo a revista. Tipo assim, ele não pensa, esse conteúdo é o melhor pra minha igreja? Essa divisão de classe é melhor pra minha igreja? Ele pega um modelo, vou pegar a Assembleia de Deus, ele pega um modelo que vem lá de cima,
de uma igreja que é extremamente multiforme culturalmente, Claro, teologicamente, tal, e ele vai repetir aquele modelo. Aham. Qual é a importância de ter um mestre na igreja? É que o trabalho de ensino da tua igreja vai ser pensado para a tua igreja. Puxa, sim. A igreja local tem um projeto. Então, Sim. assim, quais são as nossas necessidades? Então, o mestre senta lá com a equipe de pastor, com o colegiado e tal. Qual é a necessidade? O que a gente baseia por necessidade? Ou seja, deficiência e projeto. Não, a gente tá precisando de formar pessoas nessa área. Então vamos levar nosso ensino para esse caminho. A gente tem uma deficiência, um exemplo, a gente tem uma baixa entrada de financeiro, o pessoal não está compreendendo. Sim. Vamos trabalhar isso aqui. Vamos ensinar como é que isso funciona na Bíblia. Exatamente. Então você tem um trabalho personalizado que poucas igrejas têm. Claro. Eu acho que nem menos de 10% das igrejas tem um trabalho de ensino que é pensado para a igreja. Geralmente ela pega um modelo, seja um modelo metodista, seja um modelo assembleano. Não importa, seja um modelo, não importa. Ela pega aquele modelo, pega aquela revista. Porque veja bem, se você escreve uma revista para uma igreja grande, digamos que alguém te convide para escrever uma revista, para uma grande denominação. Sim. Você vai escrever aquela revista num formato pensando de maneira geral num todo. Aham. Você vai estudar aquela igreja e vai mandar. Claro. Só que aquela igreja tem várias nuances. O que é o mestre? É aquele que vai pegar aquele material e antes daquele, ele vai fazer pontuações. Ele vai fazer adaptações, ele vai fazer edições. Então, não é que você não pode usar um outro material. É que se você vai usar, aquilo precisa... Não é só... você precisa trazer aquilo mais personalizado. Claro, então, essa é o que poucas igrejas têm hoje. Ela que, assim, foi uma explicação muito boa. Infelizmente, é que o senhor está falando. Tem essa mistura de mestre e professor... E aí parece que todo professor é mestre. Mas não... Porque nem todo mundo que prega é pastor. Não é? Sim e não. Se você levar mestre como sinônimo de professor, teu professor é mestre. Se você levar mestre como ministério de mestre, tirar da palavra... Claro. E jogar para ministério, não. Porque o mestre... Então, esse exemplo que eu tô falando é muito bom, porque quando eu faço essa pergunta... Nem todo mundo que evangeliza é evangelista. É isso aí. Você não leva grupo de evangelista? Eu já evangelizei. A pessoa, ela só 30 pessoas, aquela pessoa tem ministério evangelista? Não. Ela tá fazendo a função do trabalho do evangelista. Isso aí. É isso aí. É muito legal porque quando tu fala assim, tá pensando no mestre, aí você fala, mas na minha igreja a gente tem 20 professores... Pode não ter nenhum mestre. Eu queria muito ter 20 professores aqui. que é uma área também muito difícil, né? Sim. É uma área muito difícil, mas assim, eu queria ter professor igual tem gente querendo tocar. Igual gente no... igual gente no Ministério de Louvor. Mas assim, esse mestral é pensar num todo na parte do ensino. É estar olhando a igreja, assim como o pastor pensa no cuidado do todo, de como ele vai agir tudo. Aperfeiçoar professores. O mestre está pensando em como é que eu melhoro os professores que estão dando aula, qual é a deficiência da nossa igreja. Sim. Às vezes, é uma igreja muito bem formada em alguns assuntos, que você fala assim, não é que a gente vai deixar de falar esses assuntos, porque sempre está chegando gente, e aquilo precisa ser ensinado. Mas você vai fazendo sempre uma atualização. Sim. Você sempre vai reforçando. Revendo a didática, revendo a estrutura, revendo o modelo. É isso aí. Por exemplo, a gente tem um modelo de ensino que é completamente enclausurado. Eu não estou dizendo que ele é ruim, eu estou dizendo que as pessoas nunca pensam assim, por que eu não posso fazer uma EBD ao ar livre? Uma EBD de jovens, por exemplo. Sim. Por que eu não posso fazer uma EBD num lugar histórico? Ou seja, ou porque eu não posso ter um modelo de ensino que seja em casa? Eu não estou dizendo que é bom ou ruim. Eu estou dizendo que as pessoas... adaptar à realidade daquele lugar. Elas não param para pensar. Elas simplesmente vão replicando aquele mesmo modelo. Isso acontece porque não tem um mestre para pensar ou não tem espaço para esse tipo de ministério ali. E você tem um ensino que não alcança o seu potencial máximo. Claro. Não alcança. Claro. Aqui na igreja, a gente consegue fazer isso assim... Eu estava até conversando semana passada, durante a aula, a gente estava tendo uma aula sobre docência na faculdade, e aí a gente conversando isso, e aí a professora que dava aula, ela dizendo assim, cara, tem gente que pega um conteúdo, né, segue esse padrão, pega esse conteúdo, essa revista, algo assim, e aí tem coisas que talvez a igreja nem concorde. Sim. Não tô falando de algo central bíblico. Mas talvez vamos fingir que tá na revista assim, não pode jogar bola. Aí você fala, poxa, mas pode jogar bola, mas tá na revista. E aí, o que o professor faz? Ele só pula aquilo.
Ele não dá aquela matéria, ou ele finge que não viu, Sim. que nada aconteceu, ou fala muito rápido. Então, assim, de você também criar esse método e você criar... Claro, pode se inspirar, mas você criar o seu material para que você tenha noção do que a sua igreja está precisando no momento. Qual é a direção que você precisa levar a igreja ao entendimento de que assunto que você vê que tá meio capenga, que tá meio falho ali. E aí, quando o senhor fala isso, de que o mestre pensa nisso, que o mestre não tá pensando só na aula, ou só em replicar a aula, ou só dar aula. O mestre produz conteúdo. Ele produz o conteúdo. Porque se é teólogo e não escreve, não é teólogo. Não é? Teólogo é obrigado Pelo a menos ele não faz teologia. Ele não precisa ser um belo orador. Um excelente escritor do nível de um... Mas ele precisa escrever. Sim. Precisa produzir. Renato, quer água, mestre? Quero. Tem Não, mais aí? tem aqui ainda. Tem? Tem aqui ainda. Só bota o tempo aí. Eu tava tentando chamar o Renato e o Renato só fingiu que não me viu. Porque eu nem te zoei hoje, aí você ficou perdido. Eu não te zoei hoje. O mestre precisa produzir conteúdo. Hoje você tá com... Não. Nunca posso. Hoje eu já vou pegar... Eu pego na frente. Depois você se vinga, Renato. Como você se vinga? Cara, se eu te contar cada coisa que esse cara já aprontou comigo, o senhor não tem noção, pô. É só coisa ruim, né? É só coisa ruim. Cara, parece até um segurança. Não, tipo, Tá aberto é melhor lá encher na da garrafinha? Não, tava aberto lá na cozinha. Quando a gente tá falando desse ponto, eu vejo assim, o cara que diz assim, eu sou um jurista. Se ele não tiver lendo, escrevendo, ele não é um jurista. Ele pode até ser um advogado, porque ele cumpre o que ele estuda ali, o que ele lê. Sim. E eu acho que todo mestre, todo teólogo precisa, de alguma maneira, fazer teologia. Como é que tu faz teologia? Escrevendo. Se aprimorando, crescendo. Então, eu vejo gente que fala assim, eu sou teólogo, e eu penso, tá, mas o que você está escrevendo? E eu não estou falando só de livro, não. Sim, o que está escrevendo um artigo? Você está escrevendo, mesmo hoje nas redes sociais, você escreve um post, porque ou você só pega uma figura e bota ali um versículo. Porque você escreve um pensamento, você tem um pensamento crítico sobre aquilo, aí sim você está fazendo teologia. Você realmente é um teólogo porque você vivencia aquilo e faz aquilo se movimentar, né? E eu acho que quando você fala isso, eu acho muito legal, porque um mestre e um teólogo, ele tá criando o seu conteúdo. Sim. E a gente não é maluco, a gente não tá criando do zero. Não. A gente não tá criando do nada, a gente tem base. Mas quando o senhor fala isso assim, qual é a necessidade da sua igreja? Quando você achar a necessidade da sua igreja, você vai ter que criar um conteúdo. Você vai ter que estudar para ter base, referência, bibliografia, para você falar assim, tenho base agora para poder passar um conteúdo, não estou tirando da minha cabeça. E aí você está fazendo teologia. Você está exercendo o ministério mestral, né? De criar a coisa e ver a necessidade. A gente vai ver isso muito legal que a gente vê isso na Bíblia, que Paulo, quando ele tá sendo mestral, ele tem um cuidado, mas está sendo mestral quando ele vai vendo as igrejas, e ele vai enviando cartas e vai vendo, conserta isso, conserta aquilo, olha o que Cristo falou, olha como é que... Sim. Ele está sendo extremamente mestral, porque ele não fez uma carta e falou assim, serve para todas e se vira aí. Ele foi mandando uma para cada uma, porque ele foi vendo a necessidade de cada uma. Ele estava fazendo teologia. Sim. Né? Ele estava vivendo teologia, fazendo teologia. Ele estava praticando, então ele estava sendo mestral. Quando ele estava no lugar, ele tinha todo o cuidado, ele ensinava. Nas cartas ele deixa isso também, algumas ele deixa tu ver esse cuidado. Então é muito legal quando o senhor fala isso, que eu acho que quem está assistindo vai começar a olhar diferente para o mestre agora. Sim, você falou, por exemplo, a pessoa fazer um bacharel acadêmico, ou até fazer um mestrado, um doutorado, não necessariamente faz dela um teólogo. Sim, sim. Porque você pode ter um diploma e não produzir. Assim como eu posso ter um diploma de história e não ser historiador. É verdade. Você é formado em história, mas você não é historiador. Não é historiador, porque você não está exercendo a labuta do trabalho da história. É verdade, né? é verdade. E você estava falando sobre a questão do professor com a revista, o que acontece?
Quando... Eu não tô falando que eu sou contra a revista. Não, tá? nem eu também. É que desde que a gente tá... É que a revista ela é um guia geral. Isso aí. Você precisa ter repertório para lidar com ela. Isso aí. Por que o professor não critica a revista, muitas das vezes? Porque ele não é mestre. Porque o mestre tem autoridade para criticar a revista. Você abre um parênteses assim, eu discordo de fulano. Sim. Essa aqui é minha tese, essa daqui. Eu acho que o caminho é esse aqui. E você não vai ser desrespeitoso, você vai dizer, não. A revista é escrita para uma gama de coisas. E além disso, a gente sabe muito bem que mesmo o teólogo, quando ele escreve para uma grande denominação, ele está debaixo de um certo controle. Claro. Ele vai precisar escrever coisas que talvez nem seja exatamente aquilo que ele está pensando. Claro. Se ele fosse produzir um artigo por conta própria. Então essa capacidade de criticar, de discordar... Agora, se a pessoa não é mestra, ela tem medo. Como é que ela vai discordar da autoridade de quem escreveu? Sim. Agora, se você é reconhecido na sua comunidade como mestre, as pessoas vão entender se você disser, eu discordo disso, e meu ponto é esse, meu argumento é esse. É verdade. E, graças a Deus, assim, ainda tem muito para avançar, mas o trabalho do mestre, do teólogo, ele tem... Eu acho que isso tem a ver com a mudança da sociedade. Porque Sim, antigamente era essa coisa de... Eu não preciso explicar. Eu tô dizendo que é pecado, pronto, acabou. Hoje, com essa coisa da rede social, da informação, muita informação começou a circular. Então, antigamente, uma pessoa ia para uma igreja, e ela ia para a EBD daquela igreja, e ela não visitava igreja nenhuma, ou visitava uma igreja no culto. Então, todo o ensino, toda a informação vinha dali. Ela Tava pesquisava. num único lugar. Hoje, aí o jovem já é mais inquieto. Então, o que começou a acontecer? Os pastores começaram a perceber, eles começaram a perceber que a pessoa estava se discipulando pelo Facebook, estava se discipulando pelo Instagram, estava se discipulando pelo TikTok. Sim. Ou seja, poxa, hoje você tem um monte de gente produzindo conteúdo. Então, a gente precisa agora se preocupar com conteúdo, porque agora o meu membro ele não precisa sair, ele não precisa ir para uma EBD. Ele vai lá e vai escutar o cara falando e se eu... O que ele gosta. É isso aí. Ele escuta o que ele gosta. E se eu não tiver argumento para repelir, não adianta. Para essa geração não vai adiantar eu dizer porque eu sou pastor. Não vai adiantar. Não, isso não tá certo. Ele vai te perguntar por que não. É isso. Aonde que tá escrito que não tá certo? Por que não tá certo? Quando o senhor fala isso, é interessante. O senhor... Como é que o senhor vê essa... Sempre tem um lado bom, né? Mas queria ter a sua visão de... Como é que o senhor vê essa questão do ensino na internet? Por quê? Porque o ensino na internet você pode ter conteúdos muito bons, com pessoas muito sérias. Sim. Tá? Às vezes você pode discordar de alguma coisa ou não, mas isso não significa que a pessoa não seja séria. Não é nocivo. Isso, e não seja correta. Talvez é o que ela acredita. Mas a gente vê muita coisa ruim também. Sim. E cada dia tá saindo mais notícias assim de gente que a gente acreditava ser muito cristão porque você não conseguia ver a vida da pessoa, só via aquela imagem que era formada, e quando o cara começa a abrir a boca, tu fala assim, gente, o que esse cara tá ensinando? O que ele tá falando? Como é que é? Será que esse cara acredita no mesmo Jesus que a gente? Sim. Né? E aí, como é que o senhor vê essa parte do ensino também na internet? Porque hoje, como o senhor falou, tu entra ali, tu vê no Facebook, no YouTube, no Instagram, no TikTok. Como é que o senhor, que é um homem que tem esse chamado, que se dedica a isso já há vários anos e continua se dedicando, porque é uma coisa que não para, né? Sim. O senhor não estudou lá em 2010 e falou, valeu o que eu estudei e acabou. É o que o senhor falou, é um mestre, é um teólogo que está produzindo coisa, sempre. E ver o que acontece na internet, como é que o senhor enxerga esse fenômeno do ensino na internet? Então, eu penso que os mestres, eles não podem olhar para a internet e imaginar, é um lugar bagunçado, eu vou me ausentar. É preciso colocar boa teologia na internet, porque sempre vai ter gente colocando má teologia. Vai ter mais gente colocando má teologia do que colocando boa teologia. Vai ter mais gente falando do que não sabe, do que gente falando do que realmente sabe. Então a gente precisa estar nesse espaço, precisa estar colocando, porque ainda que se você pegar até os grandes teólogos do mundo e você for lá na rede social deles, você vai ver que o alcance deles é muito pequeno comparado. É impressionante, né? É impressionante. Estou falando dos grandes nomes internacionais, né? Não estou nem falando de teólogo brasileiro. Sim. Gente que escreve livro que vende no mundo todo. Então, assim, mas sempre
esse alcance ele vai acontecer e vai abençoar pessoas. Sobre a má teologia, aí quando as igrejas locais fazem um trabalho bom de base, elas dão um filtro para esse crente. Então mesmo quando eu ainda não era do Ministério do Ensino, mas eu vim de uma igreja que me deu uma base. Então eu podia não saber explicar o que estava de errado, mas eu tinha um sinal que eu olhava e dizia: isso não tá certo. Isso tá estranho. Tu não tinha aquele poder de discussão, mas algo me cheira ruim. Tinha um filtro, um desconfiômetro. Sim. Seja, mesmo antes da internet, de ir num culto, ouvir alguém falar alguma coisa, ver uma atitude e você dizer: isso aqui tá parecendo picaretagem, isso aqui tá... Então, se as igrejas locais fizerem bem o seu trabalho, que é discipular os cristãos, eu não vou dizer que eles vão ficar imunes, mas vai ser muito mais difícil que eles sejam seduzidos por propostas estranhas. Sim. Mas a realidade é que a gente sabe que, por um lado, a igreja evangélica ela tem uma vantagem, porque ela é completamente descentralizada. Isso faz com que ela cresça de maneira exponencial, e não sei onde é o teto disso. Porque você abre uma igreja, você não precisa nem de CNPJ, é muito fácil. Então você vai lá, arruma um CNPJ e tal. E essa multiplicação de igrejas, na verdade, ela acaba um montão de igrejas de gente que não tem chamado, a camada brigou com o pastor, era um auxiliar, agora quer ser pastor, não sabe o que está falando, não tem formação. Então você sempre vai ter um grupo, devido a esse fenômeno, meio que analfabeto de Bíblia. Sim. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, às vezes você encontra ela em algum lugar, ela tem, sei lá, 10, 15 anos de crente, e você percebe que ela é, vou dizer analfabeta, mas ela é semi-analfabeta de Bíblia. Ela fala umas coisas assim que você fala: pô, essa pessoa não tem de onde tirou isso, né? Fundamento da fé, ela carece do fundamento da fé. Essas pessoas, infelizmente, elas vão ser mais alvo, né, de teologias equivocadas. Claro. Mas a internet está aí, é uma realidade dada. Como tudo na vida humana, tem um lado bom, tem um lado ruim. A vantagem é que é um espaço que você não precisa de autorização, né? Então é um espaço que você consegue trabalhar fora do controle eclesiástico. Quando eu falo do controle eclesiástico, eu não falo no sentido negativo. Eu falo no sentido de que você não pode ser cancelado, digamos assim. Sim. É um espaço que você não depende de uma autorização para estar ali. De alguém falar assim: cara, isso que você tá falando não tá certo, não tá legal. Exatamente. Aí ele fala o que ele quiser, né? É mais ou menos como, vamos dizer, John Wesley, quando foi proibido de falar lá na igreja anglicana, ele pegou um cavalo. Mas, né, é mais ou menos a mesma coisa, ou seja... se você não tem espaço em canais oficiais, você tem um canal onde você pode criar um espaço ali, né? Onde você pode criar um público, onde você pode dar aula. Claro. Então, por exemplo, eu dou aula em seminários de igrejas, que pessoas confiam no meu trabalho, me chamam, eu vou lá e dou aula. Mas eu também dou aula online. Ou seja, aquele espaço é um espaço onde eu posso colocar o conteúdo que eu acredito que é melhor, onde eu posso colocar a didática que eu acredito que é melhor. E é um espaço que eu tenho autonomia total, ou seja, se amanhã eu der uma opinião teológica banal que alguém não gostar, ele vai me tirar. Entende? Que na teologia a gente sabe que a gente às vezes enfrenta algumas coisas, porque às vezes existe uma intolerância meio sem sentido, porque a teologia é campo de multiplicidade. Eu não estou falando de heresia, não estou falando de coisas, mas assim, às vezes você deixa de ser convidado, deixa de fazer parte de um grupo onde você dá aula por causa de uma opinião sobre, por exemplo, que lá o pessoal era contra o Natal e você é a favor. Sabe assim? Então você fala, e a internet ela te dá esse campo, claro, onde você não está sob domínio, digamos assim. Você pode ter um trabalho que é seu. Então, digamos, vamos dizer, alguém que não tem paciência para política eclesiástica, ou não quer fazer um trabalho de ir para convenção, ele tem um espaço. Eu acho que tem essa vantagem. Quando o senhor deu esse exemplo do Natal, eu não sei se ele aconteceu literalmente. Não, ele é esdrúxulo, mas... Ou se ele é a primeira coisa que veio na mente. Mas como o senhor já está há muito tempo dando aula em seminários em igrejas diferentes, algumas coisas assim já aconteceram, já? Ou nunca chegou a acontecer? Não estou falando no literal do Natal, mas de... Assim, essa questão realmente de opinião. Porque você pode estar... Claro, você vai, dependendo da igreja, você vai falar assim: poxa, aqui vocês não falam de Natal, então se por algum motivo na aula eu tiver que falar alguma coisa de Natal, eu só vou evitar de falar sobre Natal. Sim. Eu não vou criar um problema pro pastor depois ele ter que ficar, coitado, tendo que resolver lá. Porque é muito mole. Tu vai na igreja de outra pessoa, você prega o que você quer, do jeito que você quer, tu vai embora
e o pastor depois fica com a Sim, bucha lá, sim. né? E no ensinar é a mesma coisa. Mas o senhor já teve alguns problemas assim de tipo, não um problema grave, mas de, cara, André, cara, a gente não concorda com isso aqui, eu já sei sua opinião, não fale sobre isso, não comente sobre isso, não vamos pelo menos entrar nesse assunto. Você já teve algum direcionamento assim em alguns ministérios, alguns seminários que você deu aula em igreja? Ou você acaba sempre dando aula ali em seminários que tem mais parecido com a linha de pensamento que você já tem? Como é que funciona? Geralmente as pessoas te convidam para dar aula dentro de se não for teologia acadêmica, dentro de um campo onde você está afinado ali, né? Pode ser um pouquinho mais neopentecostal do que pentecostal, pode ser um pouquinho mais histórico, né? Mas geralmente dificilmente você vai estar num ambiente que é completamente estranho à sua teologia. Completamente estranho à sua teologia. Eu procuro evitar, mas o que acontece muitas das vezes, mas nunca chegou a ser um problema, é que seminário não é EBD, no sentido de que o seminário, porque na EBD você tem um público muito amplo, onde você mistura gente nova convertida, classe de homens. Tem gente nova convertida, tem gente que veio de outra igreja, de outra cabeça. Então você precisa dar um conteúdo pensando nesse público. Quando você está no seminário, você está com um grupo que a maioria quer ser ministro. Então ali você já não tem essa preocupação de ter um neófito, de ter alguém que vai... Então você vai... O que acontece muitas das vezes é que a teologia é construção e desconstrução, naturalmente. Então você vai desconstruir coisas ali na mente da pessoa que ela achou que era correta, que não era. Que ela estranha. Problemas graves assim eu não tive diretamente comigo. Eu já tive que substituir um professor uma vez no Duque de Caxias por uma fala que ele disse. Eu não me recordo exatamente o que era, mas era uma aula de teologia sistemática. E ele disse alguma coisa e quando foi no outro dia eu recebi mensagem da igreja pedindo para remover, e aí eu tive que dizer a ele qual era o motivo, porque como é que eu ia fazer isso na primeira aula, né, pra segunda? Na primeira aula do cara tu fala assim, cara, então, realmente assim, você não leva jeito pra isso não. E eu fiquei numa situação complicada, porque assim, como eu não estava presente, você não sabe se aquilo chegou da maneira que foi. Se realmente foi aquilo, ou se foi da maneira que ouviram aquilo, né? Exatamente, então eu já tinha mandado um outro professor lá, já tinha dado lá, mas já tive situação de ter que remover professor por causa de alguma coisa que ele disse lá. Mas a gente sempre está correndo risco de alguém se sentir ofendido, porque religião é um assunto muito sério. E quanto mais dogmática a pessoa mais naturalmente ela pode ficar ofendida. E às vezes ela vai ficar ofendida com alguma coisa que para você é muito banal. Sim. Então, por exemplo, eu procuro fazer no seminário ficar dentro do escopo da aula. Porque, eu estou dentro do escopo da aula. Só que às vezes a pessoa pode fazer uma pergunta que está fora. Então, por exemplo, uma coisa que para mim é banal, mas é o que mais acontece, né? Mas que as pessoas podem ficar escandalizadas. Eu dizer, olha, não tem problema ouvir música secular. O que você não pode é ouvir músicas que contrariem os princípios do evangelho. Claro. Isso para mim é tão infantil. Tão infantil, sim. E qualquer argumento contrário é tão infantil, mas alguém, ao me ouvir falar isso, pode dizer, esse cara não é crente. É verdade. Esse cara não pode dar aula aqui. É verdade. É verdade. Sabe? E como é que ele tá ouvindo lá o camarada cantar pau é pedra, é o fim do caminho, um pedaço de toco sozinho? Não, porque o camarada acredita que tudo o que acontece tem que estar ligado ao sagrado. É a sacralização, e o pentecostal tem essa mania, né, em alguns contextos. Tudo é sacralizado, então tudo precisa ser gospel. Mas na verdade é uma hipocrisia, porque ele faz isso em alguns segmentos, mas não faz em outros. Poxa. Porque ninguém consegue viver uma vida 24 horas gospel. Poxa, não é? Ele vai. Porque tem muita gente que tem isso com a música. Mas. Cara, mas não tem com o cinema. É isso que eu ia falar. E o filme? Não tem com a novela. Tem uma questão muito grande. Então você só vê um futebol se todo mundo for crente? Se todos os jogadores forem cristãos? Não, eu já vi gente que diz que não ouve música secular, mas canta o hino do clube. Ué, mas isso aí é uma religião. Deve ser. É da religião. Eu não vou nem entrar em assunto de time, que eu não quero falar mal do meu amigo Renato. É porque você não tá podendo falar É isso aí.
Não tô querendo falar mal dele. Cara, ele torce muito mal. Renato é o quê? Botafoguense? Não, é flamenguista. Ah, então vou ter que concordar, eu sou vascaíno. Isso aí, cara, tu viu porque que eu amo esse cara, Renato? Tu vendo porque que eu amo esse cara? E olha, eu vou deixar claro aqui, não corta isso não, hein? Cruz de Malta. Cara, não corta não, deixa essa interação aqui. Vai deixar essa interação. Senão eu vou reclamar, eu vou pedir o corte e vou postar só o corte. Cara, é inacreditável, mas é exatamente isso. E quando o senhor fala isso, olha como é que é interessante, que aí a gente vai voltar lá atrás. Quando a gente vai ver, e aí a gente continua no ensino, as grandes faculdades eram faculdades formadas por igrejas, por cristãos. O principal curso era teologia. Sim. Então, antes do cara fazer medicina ou fazer qualquer outra coisa, ele fazia teologia para entender um Deus, o Criador, o ser maior. Tinha muito essa questão. E aí, essa questão do sacro fez o cristão sair da cultura, sair do ensino. A gente vê o seguinte: o cristão não está na política. O cristão não tá na cultura, o cristão não tá no cinema, o cristão não tá na novela, o cristão não tá num show grande, o cristão hoje não tá nas faculdades. Tô falando assim, professores, mentes que pensam, mentes pensantes mesmo, mentes que são influências. Eu não tô falando de influência só na rede social, de influência mesmo. Mas isso, se a gente for olhar a história, foram os cristãos que foram saindo disso. Porque eles começaram a falar assim, isso não é sagrado. Então eu só preciso viver pro sagrado. Então, a música é só no sagrado. O cinema, pelo amor de Deus, Hollywood, isso é do diabo. Então, é só do sagrado. Na verdade, não foi o mundo que foi tomando conta das coisas. Foi o cristão que foi deixando pra lá. Foi abrindo mão disso. E aí, como o senhor vê... Porque o senhor tá falando dessa questão da pessoa ter 15 anos de convertido, 20 anos de convertido, e a gente aqui não tá julgando a conversão da pessoa. Sim. Né? Mas o poder dela querer conhecer, porque eu me choco muito com isso. A pessoa diz ser cristã, diz amar Jesus, diz amar Deus, o Espírito Santo, mas ela não tem o mínimo interesse de estudar sobre eles. De nem conhecer o que ele já deixou escrito. Isso me choca um pouco. Sim. Como é que você... Porque assim, o cara que ama o Flamengo, o Vasco, o Fluminense, ele fala assim, o cara que ama de verdade, aquele torcedor maluco, ele sabe o nome de todos os jogadores, ele sabe o título, ele sabe quando é que tem o jogo, ele meio que estuda o time dele. E a pessoa que diz que ama Cristo não tem essa curiosidade, essa vontade de estudar o que ele deixou escrito. Qual é a importância para o senhor da EBD? Depois eu vou chegar no seminário, porque você já até fez uma diferenciação dessas duas. Mas qual a importância de uma igreja ter EBD? Tem como uma igreja não ter um EBD? Não ter uma escola bíblica? Então, sobre essas pessoas que você falou que você olha e fala, não entende, que elas não querem estudar, eu acho que tem três tipos, né, entre elas. Pessoas que realmente não tiveram uma experiência genuína com o evangelho. Elas estão ali na igreja porque é cultural, elas nasceram naquele contexto, ou é uma forma delas socializarem, mas elas realmente não internalizaram Cristo. Um outro aspecto é a cultura religiosa que elas conheceram Jesus. Também. Verdade. Então, às vezes a pessoa ela conheceu Cristo, mas ela está numa cultura cristã que não privilegia o ensino, ou seja, ela aprendeu que a devoção a Deus se manifesta no louvor, na adoração, no jejum. Então ela, tipo, que meio que inconscientemente, ela nunca parou para pensar, ela vai tocando aquilo. Tem gente muitas vezes que não está aberta ao que está acontecendo no mundo, ela está fechada à igreja onde ela creu, e ela passa a vida toda reverberando aquele conteúdo, né? Tipo, a letra mata, o espírito vivifica, teologia, se estudar muito a pessoa perde a fé, esse tipo de coisa. Então você tem esse ponto. E você tem um terceiro ponto que a gente avançou bastante, mas o Brasil ainda é um país que, quando você vai olhar nível de leitura, intelectualidade, ainda é um país que está muito para trás. Então
A média do brasileiro aí vai depender do recorte, em que cidade tá, em que bairro tá, em que Sim. classe tá. Mas, por exemplo, se você pegar aqui no Rio de Janeiro, se você pegar no pentecostalismo, que tá muito dentro das periferias, você tem uma boa parte de gente, de pessoas que elas não estão muito afeitas a estudar mesmo. Sim. Elas não estão muito afeitas ao entendimento. Elas estão naquela coisa de eu preciso fazer o corre, eu preciso ganhar o dinheiro. Uhum. Então elas estão muito com a vida pro pragmático ali. Não tem aquele hábito de ler, Sim. acha difícil, acha complicado. E mudar hábito é difícil, então elas acabam difícil. ficando nesse. Elas acabam ficando nesse modelo e tipo assim, elas não aprendem, não é que elas não aprendem mais sobre Deus, elas não aprendem mais sobre si mesmas. Uhum. Elas não aprendem mais sobre as suas emoções, elas não aprendem mais, elas não aprendem, elas vão estagnar. Tanto é que uma das dificuldades, né, do seminário é que você pega gente que está um tempão sem estudar mesmo, Sim. sem estudar nada. É verdade. E aí eu sempre falo, ó, segura os 3 primeiros meses que a sua cabeça vai doer, porque você tá acostumado a Tu vai querer desistir, é fato, né? você vai ter dificuldade de entender muita coisa, depois Sim. vai melhorando. Sobre a EBD, eu penso que a igreja tem que ter ensino. A EBD é um método. Eu Uhum. gosto desse método, tá? Mas não significa que a EBD é canonizada, né? A EBD tem uma data que sim. começou, Uhum. acho que no século XIX, que nem foi um projeto voltado para crianças, para tirar da rua, para ensinar português, Sim. a língua inglesa, português não, a língua inglesa, matemática, tal, e fé. Então, se uma igreja não tem EBD, mas se ela tem um projeto de ensino Sim. que acontece de uma outra forma, ok. É que Agora- eu falei o EBD, mas na minha cabeça a pergunta Sim. foi no EBD, mas a pergunta é: uma igreja que não tenha um ensino Sim. ali. Ele tem os cultos, tem tudo, mas não tem uma área só pro ensino. Deficiente. É deficiente. Porque são dinâmicas diferentes. Ainda que se crie uma igreja onde o púlpito seja didático, Sim. seja sólido, Uhum. então seja um púlpito que ensina, ainda assim, se você não tem um trabalho de ensino, fica deficiente porque são tipos de comunicações diferentes. Uhum. Então, é preciso haver tempo e espaço para ensinar. Como esse ensino vai ser feito, a forma que vai ser feito, a duração. Ok, você vai fazer um seminário, você vai fazer tiro curto, vamos fazer Sim. um mês de discipulado, um mês de não sei o que lá. Legal. Aham. Ok. Mas você precisa ter, até porque é uma comunicação. Sim. Quando você não tem um trabalho de ensino, você está comunicando que aquilo não é sua prioridade. Mesmo que você não pensou sobre aquilo, mesmo que você tenha pensado que tem um método revolucionário que vai ensinar sem aquilo, mas é o que você está comunicando. E na maioria das vezes, as igrejas que não têm EBD são igrejas que têm um púlpito ruim. Aí piora mais ainda. Piora mais ainda. Porque verdade. assim, as pessoas também elas pensam muito no culto de ensino como um ensino da igreja. O culto de ensino é uma parte do ensino da igreja. Isso aí. Uma parte muito importante. Isso aí. Mas ele não é o todo. Porque Claro. tem igreja que coloca um contra o outro. É como se fosse uma rivalidade, né? No sentido Eu no culto do ensino, na escola, eu não vou, não. Eu gosto da pregação. E o outro fala, não, eu gosto do culto do ensino. A pregação é muito vazia. Como se fosse uma rivalidade, uma briga entre os dois, né? Não, e além disso, a falta de pensar o ensino num todo. Por exemplo, Uhum. aí eu chamo o Hanan pra dar um seminário de 3 meses na minha igreja. Mas na quarta-feira eu tenho um culto maluco que eu chamo de pregador doido. Entende? É verdade. Aí você é fala, verdade. caramba, qual é a identidade desse pessoal? Não, mas eu preciso de ensino, mas eu também preciso desse culto aqui, que esse culto aqui faz um movimento aqui na minha igreja, tal. É verdade. Então, assim, o culto, você precisa pensar o ensino no trabalho do ensino, Aham. você precisa pensar o ensino no púlpito, na pregação, você precisa pensar o ensino na adoração. Não, lógico, não precisa ser um rigor absoluto, mas que músicas estão sendo cantadas? A música ensina bastante, né? Porque eu não sei como é que é aqui na Cartas Vivas, mas no contexto que eu ando do pentecostalismo, 30 a 45% da igreja é que está no ensino.
você tem sempre mais de 50% que não frequenta o culto de ensino, seja Sim, EBD, seja o que for. sim. Essas pessoas, elas são 100% ensinadas apenas pelo púlpito e pela música. Não que não tenha oferta de ensino, elas simplesmente decidiram não participar. Ou não podem, às vezes algumas não podem, por causa de escala de trabalho, mas tem uns que não querem. Sim. Ou seja, você precisa ter um ensino forte, mas você precisa que toda a igreja seja pedagógica. Todas as áreas da igreja, de alguma maneira, também caminhem para a pedagogia. Porque senão você faz um trabalho muito bom no ensino, e aí no louvor, e no culto, e na pregação, você está fazendo... E se você pensa nessa parte do ensino, no louvor, por exemplo, é tão mais fácil você gravar uma música do que gravar uma pregação. Uma doutrina. Não é? Tanto é que nas cartas lá do Novo Testamento você tem louvor lá, que é escrito. Porque é mais fácil, você canta aquilo, fica ali, fica mais fácil na sua mente, tu lembra. Você do nada, você vê, você tá cantando aquilo, fica no automático. Numa pregação, a pessoa fez um sermão, uma pregação de 40, 50 minutos, 1 hora, tu não vai lembrar de 1 hora, né? Enquanto na música, talvez você consiga gravar o CD inteiro de 1 hora. E tu cante aquela... Nem tem mais CD, né? Mas tu cante o... Mas tu... Fala em CD, eu quero ver muito a capa do CD do senhor. Podia minha mãe mandar a foto. E aí o CD inteiro, aquele álbum inteiro, Sim. 10, 12, 15 músicas, e a pessoa canta do começo até o final. Então, como a música pode mexer, e o ensino tá em todas as etapas, né? O ensino na hora que você está dando a doutrina, numa escola, num culto de ensino. A oração. Se eu chegar numa igreja, vamos dizer que eu entrei sem ver a placa ou não tinha placa. Eu entrei. Vai ter uma oração. O líder orou, algumas pessoas oraram. Quando terminar a oração, eu sei a teologia da igreja. Em linhas gerais. Esboça aqui a teologia da igreja. Eu vou saber se ela é histórica, se ela é pentecostal, se ela é neopentecostal, se ela é ultrapentecostal, se ela é coaching, se ela é teologia da prosperidade. Pela oração. Sim. Então, a forma de orar também é um tipo de didática. Tá falando de hino, a pessoa vai lembrar, ela não vai lembrar a aula, mas ela vai gravar coisas como Penina vai ver o caminhão da mudança chegar, a Penina vai ver você, tipo assim, hino de vingança. Esses hinos são o que o pessoal mais decora. É uma teologia. Ela replica aquilo na vida dela. De triunfalismo, né? Aí quando ela vai orar, ela diz: Deus, me honra aqui diante da minha vizinha pra ela ver que tu é comigo. Não é verdade, mas é verdade. É verdade. Olha, o senhor falando sobre isso, eu escrevi um artigo, não foi lançado ainda, sobre os salmos, as orações imprecatórias. E aí, se a gente ainda pode utilizar nos dias atuais. Sim. Ou se isso era só para aquele tempo. E aí não foi publicado ainda, talvez seja publicado esse ano. Mas é uma discussão boa, pra gente, um dia a gente discutir sobre isso, porque tem esse triunfalismo como se fosse só isso. Ou é determinação, é triunfalismo, eu vou ganhar, o outro tem que ver a minha vitória, né? Tem essa... Isso é mundo. É aquela coisa que a gente tava falando. Isso é mundo. Tá ali, e eu toquei esse assunto porque as orações imprecatórias, os salmos imprecatórios, não salmos, orações, né? Não são isso. E as pessoas confundem. Quando vão falam de uma oração imprecatória, um salmo imprecatório, é que você quer ver só a destruição dos outros e ele quer que você veja a sua vitória. Gente, não confunda. Vamos estudar um pouquinho que você vai ver que tem diferenças em relação a isso. Aí, tem ali o estudo. Então, uma igreja que não oferece um estudo, fica até mais fácil para quem tá lá, se quiser manipular alguma coisa, é mais fácil manipular, até porque não cria esse filtro. E quando você não cria esse filtro para dentro da sua igreja também, fica vulnerável. Não tem para fora. E os lobos estão aí. Tem. E tem tanta gente falando tão bonito, né? Sim. Que você fala, gente, esse cara fala muito bonito. Mas o diabo fala bonito, né? Não é? Lá na tentação ele falou com Jesus, tá escrito. E outra coisa, aí você não quer estudar, e quando eu falo estudar, gente, eu não tô falando que você tem que fazer um bacharel, uma pós, um mestrado, um doutorado, um pós, eu não tô falando isso. Eu tô falando de você querer conhecer a Bíblia, né? De você se interessar por aquilo ali. Eu não tô pedindo para ninguém virar um teólogo. Sim. Mas, às vezes, você não vai fazer uma faculdade de teologia, mas você faz teologia, porque você sempre tá discutindo, tá lendo, tá estudando, né? Ouvindo com atenção a pregação. Ouvindo com atenção. Então, assim,
às vezes as pessoas querem discutir Bíblia com o diabo, mas ele tá estudando a Bíblia já tem muito tempo, né? Já tem muito tempo. Então, cara, se o diabo quis enganar Jesus, eu não lembro de quem é essa frase, mas se o diabo quis enganar Jesus, imagina você que nem lê. Exatamente. Não é? Ele já tá aí muito na frente. Renato, eu queria falar algumas coisas aqui com o professor ainda, antes da gente finalizar, mas eu queria deixar uma coisa clara. Nós não entramos no tema que a gente propôs, né? É isso, então a gente vai ter que te convidar de novo. Qual que era o tema, certo? A gente nem entrou no tema. A gente trabalhou o tema do mestre. A gente nem entrou no tema. A gente trabalhou o tema do mestre, é verdade. Mas olha, o tema do mestre. Falando em boa teologia, falando em bom ensino online, fala aí do curso que o senhor tem, também com o Leandro. Como é que é o curso de vocês? Como é que funciona? Como é que dá para se inscrever ainda? Se não dá para se inscrever para essa turma, espera que vai ter uma próxima. Como é que é? Fala pro pessoal aí um pouquinho pode ir nessa aqui e explicar um pouquinho do curso de vocês. Então, quando surgiu a pandemia, né, as pessoas perceberam a necessidade de estar mais na internet com teologia. Desde esse momento eu comecei a lançar muitos cursos. E eu confesso que eu estava meio desanimado com cursos longos. Eu geralmente estava trabalhando cursos curtos, né, de 3 meses, etc. Mas então entramos nessa empreitada com o professor Leandro, professor de teologia e de história. Criamos um currículo que é de 18 meses do curso básico, 12 meses de teologia bíblica e 6 de sistemática. Então é mais teologia bíblica, que eu acho que é a maior deficiência que tem hoje, né, dentro do aspecto cristão. Sim. Começou agora em janeiro. E até março a gente vai aceitar pessoas, porque o curso é gravado, acontece todas as segundas, às 8 horas, as aulas ficam gravadas, disponibilizadas, então a pessoa pode entrar, estudar o que ficou para trás, no final do curso vai ter uma prova, vai receber diploma, tudo bonitinho. Então, se alguém tiver interesse, entra no meu Instagram lá, André Luiz Mestre, Luiz com S, só mandar um direct lá e a gente explica aí com mais detalhes. Show. Tem sido uma benção. Amém. E se não conseguir entrar nessa turma, para frente pode abrir outra. A nossa ideia é depois fazer uma turma de bacharel. Vamos ver se vamos conseguir. Que legal. Que legal. Tipo bacharel de 1 ano. Que legal. Pegar essa galera, segurar uma boa parte e aumentar com mais gente, fazer uma de bacharel. Essa é. Do que começar uma outra de básico. Beleza, beleza. A proposta é essa. Então, gente, fica ligado aí. Fica ligado aí. Quem é aqui da nossa igreja e tem essa questão do online, quem tá longe, vamos procurar aí no Instagram do mestre. Mas aqui na nossa igreja a gente também trabalha, tem a nossa escola e a gente tem o nosso seminário, que claro, depois eu vou dar aquela convidada no senhor, né? Também vai ser a gente vai, vamos... É o quê? É básico? Então, é básico. Aqui o nosso é 2 anos. Sim. E a gente pega também um pouquinho de teologia bíblica, sistemática, e a gente trabalha ali um pouco para a gente ter uma formação de líderes melhores. É aquilo que o senhor falou, né? Na escola, a gente tem que falar de um jeito. E no seminário, a gente consegue aprofundar muito mais. Por quê? Porque já não é um pessoal que está chegando de outra igreja, não é nova, não acabou de se converter. Gente madura. Tem coisa que você for discutir no seminário, que tu for discutir na escola, a gente cria um problema muito grande, né? Em vez de abençoar, você cria um problema. Sim. Então, a gente tem aqui uma duração de 2 anos. Renatão tá aí, Renatão se formou, hein? Tô esperando meu diploma. Vai sair. É o tempo ideal, 2 anos. Na verdade, a gente botou 18 meses porque a gente teve que ceder um pouquinho pra cultura hoje, que ninguém tem tempo pra longo prazo. Sim. Mas igreja faz muito bem. A gente tá fazendo esse básico aqui pra incentivar. Então a gente já teve alunos aqui que já estão indo pra outros seminários, pra faculdade de teologia. A Thay, que estava aqui com a gente no começo, já procurou uma faculdade de teologia fora para poder ter um reconhecimento. Então, essa evolução, né? Eu acho que a gente produzir bom conteúdo e um conteúdo verdadeiro ali, baseado na Bíblia, é sempre importante. E é importante a gente ter isso nas nossas igrejas, né? Como o senhor dá aula em outros seminários também. Então são igrejas que estão valorizando ali o ensino, não só a escola, mas aprofundando essa questão para a formação de ministros, de líderes. Né? Você potencializa e desperta vocações. Por exemplo, quando eu fui fazer meu seminário de teologia, eu não pensava em ser mestre. Eu não sabia que tinha essa vocação. Eu fui fazer porque eu queria ser um bom presbítero.
Uhum. Depois eu fiz o médio, fiz o bacharel. Aí depois, quando eu fui fazer o master livre, aí eu já estava dando aula no seminário. Ou seja, muitas vezes a pessoa vem para o seminário e ela não tem nem ainda o vislumbre ministerial, mas Deus já está preparando ela para Claro, claro. Às vezes a gente acha que a primeira coisa que a gente faz é aquilo que a gente tem um chamado. E às vezes Deus só vai mostrando, Sim. né? Deus só vai mostrando. Eu já participei aqui do podcast do outro lado, e aí contei um pouquinho, e na minha vida eu achei que eu ia ser músico a vida toda. Porque até os 25 eu só fiz isso na igreja. Sim. Então era meu trabalho, tanto fora da igreja quanto na igreja, era envolvido com música. E não tinha nada a ver com ensino, não tinha nada a ver com... Eu não queria nem estudar. Quando eu fiz a minha primeira faculdade, eu fiz a faculdade de design. E aí eu fiz a faculdade e falei assim, nunca mais eu volto para uma faculdade. Eu fiz isso aqui só para dizer que eu tenho um diploma e vou embora. Até porque eu já trabalhava com isso, então... Sim. Eu vou embora, nunca mais eu volto. E agora eu tô aí. Só faço estudar. Pois é. Jesus olhava lá de cima e dizia, sabe de nada, inocente. Ele não sabe nada. Sabe de nada. Deixa ele achar que ele é esperto, né? Vai ser teólogo. Tô tentando. E aqui também tem alguns livros do professor André Luiz. Não são só esses 3, tem bem mais escritos, não tem? Tem mais 3 escritos, sendo que um é aquele primeiro que eu não tenho disponível, né? Sim, mas são sim. 6 obras. Sim. Então, ó, esse aqui, ele vai falar, uma trilogia, né? Isso, é um comentário pastoral exegético do Sermão do Monte. É isso aí. O André com o Bruno. Isso. Com o Bruno Albino. Então, ó, o primeiro, o capítulo 5 de Mateus, não é o capítulo as 5? bem-aventuranças. O Sermão da Felicidade. Exatamente. Certo? Sermão da Felicidade. O segundo, no capítulo 6, o Sermão da Providência, É isso aí. né? E o terceiro, que eu já reclamei com ele, que ele não continuou com o sermão, Não deu. botou a Casa da Rocha, é o capítulo 7. Exatamente. Capítulo 7. Que é Então, onde fecha o texto. é isso aí. 5, 6, 7. Aonde o pessoal compra seus livros, professor? Diretamente comigo. Tem que me achar pelo Instagram ou pelo Facebook. Qualquer rede que eu tiver, é sempre com esse nome, André Luiz Mestre. André Luiz conhece. Mestre. Isso aí. Então, procurar lá, só te chamar, Isso, consegue eu comprar. mando pelo correio. E e-book? Em Não vai 10 fazer? dias chega. Eu tenho um e-book, mas é do curso do Elas no Púlpito, né? É um e-book só do curso. Isso aí. Não, mas não vai Do fazer livro, não. não vai fazer online dos livros? Não. Pelo menos a princípio, não. Não. Tem que fazer, a galera gosta de online. Tu consegue ler no tablet, no... Eu leio computador? eu leio no notebook porque, assim, eu trabalho com literatura, então eu sou obrigado praticamente a ler todo dia. Ler e Sim. escrever. Mas quando eu vou ler leituras que eu escolho, eu vou pro livro físico. É isso aí. Eu tô lá escrevendo, eu tô pesquisando pra escrever alguma coisa. Às vezes não dá pra comprar todos os livros. Sim. tem vezes que tu Às tá vezes tem que acessar tese, dissertação. Tem vezes que tu tá escrevendo um negócio que tu lê 50, 60 coisas. E aí, como é que tu compra 60 livros? Sim, Ou não dá. teses e artigos diferentes. Sim. Mas eu tenho prazer também de quando eu tô lendo alguma coisa que eu quero ler É por isso aí. prazer, eu prefiro o livro. Agora eu tô lendo o Machado lá, o Brás Cubas. Tá lendo? Tô na metade do livro. Eu tenho que terminar de ler lá. Eu tenho uma ideia também de fazer uns vídeos sequências assim dos livros dele. Eu comprei um box dele. Show de bola. E é legal demais. Tô fazendo do Dostoiévski. Tô dando uma sofrida lá, o homem escreve demais. Karamazov, os irmãos Karamazov. Ah, sim. Eu tô tentando fazer na ordem que ele escreveu. Então, eu tô ali do primeiro ali e tô tentando seguir essa sequência. Achei o final enigmático, aberto. Eu não li esse ainda. Não vou te dar spoiler. Calma. Então, ó, quer garantir os livros do mestre André Luiz, do professor. Então, só chamar ele lá. Além desses aqui, ele tem Sociedade Fé. Isso, Fé e Sociedade. Fé e Sociedade. E o que a gente escreveu em coletânea. Sim, Fé como Resposta. Isso, Fé como Resposta. Fé como Resposta. Esse é o seu nome, né? Deu um branco agora, esse eu tenho que saber, né? Esse eu tenho que saber. Tá bom? Quiser saber do curso, é só você também seguir ele lá nas redes sociais que você vai saber lá do curso online que ele produz. Renata, a gente vai ter que chamar o mestre outro dia para falar do tema que a gente chamou para esse podcast, né? Porque nesse podcast a gente não entrou no tema que era o escolhido. O tema ficou o trabalho do mestre e teologia. Né? E aí, a gente vai ser um prazer receber o senhor aqui novamente
Eu acredito que foi muito bom, acredito que Amém, vai querido. elucidar muito um tema que não é realmente muito falado nas igrejas, sobre o ministério mestral e como isso identifica, como você vê e como é que você entende esse ministério. Foi um prazer, de verdade. Tem alguma coisa Prazer que eu não foi meu, perguntei ao amigo. senhor, que o senhor queira falar sobre o ministério mestral, ou o senhor acredita que a gente já conseguiu abordar bastante? Não, eu quero deixar como última palavra para você que tem uma chamada para o Ministério do Ensino. Não é um ministério fácil, é um ministério que demanda tempo, né? Como todo ministério, demanda dedicação. Mas para você se permanecer firme, continuar, acreditar no seu chamado, investir em você e caminhar, e na caminhada Deus vai guiando. Amém. Então, ó, não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Se você chegou aqui até o final e não compartilhar esse vídeo, é que o cara tá precisando estudar um pouco. É isso aí. Então, curta, comente, compartilhe. Até o nosso próximo podcast, né, Renato? Até o próximo convidado. Quarta-feira. Isso aí. Toda quarta-feira, às 21 horas. Eu esqueci de falar isso no começo. O Renato vai brigar comigo depois. Toda quarta-feira, 21 horas, tem um episódio novo. Fica aí acompanhando, que a gente aqui fala sobre casais, sobre teologia, sobre vida, sobre cosmovisão cristã, juventude. Então tenho certeza que tem episódio aí para todos os gostos e você vai conseguir aproveitar bastante. Tá bom? Fica aí. Até a próxima. E a gente vai chamar o mestre novamente aí Vai ser um pra prazer. gente poder falar do tema original que a gente chamou pra isso. Tá bom? Um abração, gente. Tchau.